Oi gente, eu sou a Ana, do canal A Lagosta Literária e bem-vindos ao meu primeiro vlog. Antes de tudo, não se esqueça de se inscrever no canal se gostar. Eu tô tentando voltar a postar vídeo, mas tô vendo que tá saindo alguns shorts. Se quiser me seguir no TikTok também, eu vou tentar postar todo dia no TikTok e uma vez por semana aqui no YouTube. E uns shorts de vez em quando. Não é o primeiro vlog de leitura que eu tento gravar, mas eu espero que eu consiga terminar esse. Eu não sei quando eu vou terminar, mas se vocês estão vendo isso é porque eu já terminei. A ideia desse vlog é começar a perder o medo de calhamaço, né? Eu tenho um problema com livro grande. Comenta aí se você também tem, ou se você tem costume de ler livros grandes e me dá dicas, porque talvez eu precise. Eu gosto muito de ler livro entre 200 e 300 páginas, pra mim é mais ou menos o intervalo ideal. E pra começar, assim, eu peguei e listei os livros de mais de 500 páginas que eu tenho e que eu quero muito ler logo. Coloquei eles quase na ordem de menos páginas pra mais páginas, né? Então eu vou começar com Americana, da Chimamanda. Eu quero muito ler alguma ficção dela, eu já li os livros de não ficção e eu amei todos, assim. Mas fala muito bem da ficção dela também, eu não li nada de ficção dela. Então eu vou começar a ler a Americana e aí eu não sei quando eu vou terminar, eu não tenho um plano fixo, minha ideia é conseguir levar essa leitura até o final. Ele mal tem 500 páginas, tem 516. Eu já li livros maiores, mas é um tema mais difícil, né? Um tema pesado, um drama que vai exigir mais de mim, que não é o que eu costumo ler. Mas eu tô muito ansiosa pra leitura dela e é isso, eu volto aqui quando eu tiver já começado a leitura e tiver alguma coisa interessante pra trazer pra vocês. Oi, gente. Voltando aqui pra falar um pouco da minha leitura até agora. Entre espirros, porque a Lígia resolveu atacar. Eu tô assim, 10% do livro ainda. Mas eu queria deixar registrado aqui a minha impressão inicial, né? Do que eu pensava que ia ser e do que tá sendo até agora. Tô bem mais divertido, um clima bem mais tranquilo do que eu achei que ia ser. Eu achei que ia ser, não sei, uma coisa bem mais pesada. Talvez fique no futuro, né? Mas começa bem tranquilo e eu tô achando divertida a história. Só que a escrita tá sendo um pouco difícil pra mim. Não que seja ruim, mas tá sendo demorada, sabe? Não tá sendo tão rápida assim. Talvez seja muito porque eu não tô muito no clima de sentar e passar 5 horas lendo, sabe? Como às vezes faço. Então eu tô num momento não muito leitora, mas eu queria começar logo, não queria deixar pra depois, queria ler ele logo. E é isso, por enquanto tô achando que tem muito potencial. Então agora eu tô no capítulo 15, esse tanto aqui do livro, página 150 mais ou menos, e eu tô gostando bastante. Esses dias eu tô lendo só de noite porque o fim de semana foi bem agitado. Eu li basicamente só antes de dormir, mas eu tô gostando muito, eu fui ficando bem interessada na história. Porque começa com ela, né, vou explicar um pouco pra vocês. O que eu sabia era só que era uma garota nigeriana, assim como a autora, né, que tava morando nos Estados Unidos, só que eu não sabia mais nada sobre, eu sabia que a história dela lá. Achei que ia ser uma coisa mais triste e não é, o que foi ótimo pra mim. Então basicamente a gente começa com ela decidindo voltar pra Nigéria. Então eu achei, nossa, não vai ser com ela nos Estados Unidos, mas aí depois a gente ser apresentado basicamente aos personagens, principalmente dela e do Obinze, que é, digamos assim, o cara com quem ela se relacionou, né, na adolescência e que ficou na Nigéria. Depois a gente ter essa apresentação inicial, a gente vai voltando um pouco mais pra ela na Nigéria antes de ir pra lá, um pouco da infância dela, um pouco da família dela. E Ifemelu, o nome da... não sei se estou falando certo, mas esse é o nome da protagonista. E no início eu achei a escrita bem difícil, eu acho que eu já comentei aqui, mas... difícil não é nem difícil, é demorada, um pouco... demorada, não sei descrever de outra forma. Mas a gente tá vendo mais agora todo esse caminho que ela percorreu até chegar onde a gente viu no início, né? Então a gente tem ela indo fazer tranças no salão de outra cidade, porque não tinha nenhum salão de transista na cidade onde ela estava, porque não tinha basicamente pessoas negras. E então ela vai para ser outro lugar para fazer tranças logo antes de voltar para Nigéria. Então a gente vai vendo um pouco sobre a decisão dela de voltar para Nigéria. E com isso a gente volta no tempo também, vendo esse passado dela e toda a história dela. E os capítulos agora estão ficando mais curtos, o que torna bem mais fácil ler. E eu tô gostando bastante. Eu toquei um terço do livro, mas eu resolvi vir falar logo essa virada de opinião minha. E agora eu tô bem interessada, querendo muito saber o que aconteceu com ela todo esse período. E eu não sei se em algum momento vai voltar pra ela, provavelmente sim, mas não sei
se vai ser muito no final, só que vai voltar pra ela voltando pra Nigéria, pra situação atual dela, que é decidindo voltar pra Nigéria. E isso, até o momento, eu tô gostando bastante. Então, voltando aqui, eu parei, você ia parar pra vir falar, porque eu tô nesse tanto aqui, 466, a página que eu tô. Porque, assim, só pra falar basicamente uma coisa que eu reparei, não sei nem se faz sentido, mas os diálogos dela às vezes parecem um RPG. Tipo, tem as falas, e aí, por exemplo, o Fimelu se sentiu tímida e esse tipo de coisa, como se estivesse jogando um jogo de RPG de texto, sabe? E eu achei isso muito, muito fofinho, muito legal. Mas era só esse comentário que eu me forcei a parar de ler pra vir aqui falar. Eu tô bem viciada. Pois é, por isso que eu não vou falar mais no meio tempo. Mas é isso. Dá, assim, um terço mais ou menos do livro eu já comecei a gostar mais, porque eu acho que a questão da escrita, talvez seja porque seja um romance inglês nigeriano. Então, tem algumas expressões diferentes, algumas formas de falar, de montar as frases que são meio estranhas pra mim. Mas depois que acostuma, aí não é assim tão difícil, não é difícil. É só tem aquela estranheza no início, sabe? Mas do meio pro livro eu não consigo mais parar de ler, só quero saber o que vai acontecer. E assim, eu não lembro se eu falei, mas eu acho que eu falei no início, começa com ela decidindo voltar pra Nigéria, né? Então, eu fiquei na dúvida se ia ser ela nos Estados Unidos ou ela voltando já dos Estados Unidos, mas acabou sendo a maior parte do livro contando a história desse passado, mas com essa visão do passado. E foi um jeito bem diferente de contar, eu não conhecia outro jeito assim, outro livro que seja contado desse jeito, e que eu achei bem interessante. E eu tava muito interessada em saber o que ia acontecer. Então, assim, o livro saiu muito rápido. Porque não tem nada muito grande, mistério grande, não. É só aquilo acontecendo. É quase um romance de formação, só que eu acho que o formato é um pouco diferente. Mas já, assim, assim, um terço do livro, mais ou menos, já facilita bastante, fica mais fluido. Só que, assim, a partir da metade que eu não conseguia mais parar, e aí, o tempo que eu tinha todo pra ler, eu ficava lendo isso. Ou eu tava fazendo alguma coisa que eu tinha que fazer, ou eu tava lendo livro. Então, foi bem assim. Bom, eu acho que agora eu vou voltar aqui pra terminar ele. Não sei se eu vou terminar hoje, porque não tem mais tanto tempo assim. E também eu acho que já tô ficando um pouco cansada de ler. Que depois que eu voltei de um trabalho pra fazer com meu pai, fiquei só lendo. E mudava pro Kindle, mudava pro livro, porque dependendo do momento ficava mais confortável lendo Kindle ou lendo livro. Então, é isso. Eu marquei bastante coisa já agora pro final. No início eu não marquei tanto, eu tava mais envolvida na história e só, uma história como geral, e mais nesse final tem vários posts dela também. Porque ela tem um blog, né? Isso já é citado mais no início mesmo, só que depois a gente vai conhecendo mais sobre esse blog. E do meio pro final começa a aparecer alguns posts do blog dela. Então, alguns posts são bem interessantes, são bem legais pra pensar sobre. Por enquanto é isso. Terminei o livro. Então tô aqui, acabei de terminar ele agorinha. Não sei nem se é uma boa hora pra falar, né? Se eu devia esperar mais, mas eu resolvi falar logo. Então gostei bastante. Como eu falei da escrita, eu acho que foi por essa diferença, né? De modo de falar, de modo de construir as frases, de palavras diferentes que não se usa tanto nos outros inglês, no inglês da Inglaterra e no inglês dos Estados Unidos, que foi o que eu já li até agora. Então foi bem diferente pra mim, mas a história em si, ela é bem mais simples do que eu pensava que fosse. Eu pensava que fosse uma coisa mais... Não exatamente uma coisa mais complexa, mas uma coisa mais pesada, uma coisa mais triste e tal. E não, é quase meio um romance de formação, e ele é escrito de forma bem leve, bem tranquila de ler. E isso me surpreendeu, eu tava achando que ia ser uma leitura bem mais difícil e eu me viciei e terminei rapidinho. Assim, pro final do livro, né, da metade pro final, a gente tem coisas mais coisas relacionadas a reflexões e coisas pra pensar mesmo sobre coisas que eu nunca tinha pensado sobre, que ele sempre tem a visão do negro americano, e dessa vez a gente tem uma visão diferente, principalmente o blog dela que ela escreve, que é observações sobre negros americanos para negros não americanos, e a gente nunca tinha pensado sobre, né? Então trouxe coisas bem diferentes pra mim, eu adorei ler, eu quero ler o resto, tudo que ela escreveu também, porque foi uma experiência bem interessante pra mim. E foi um ótimo começo pro meu desafio de ler mais calhamaços. Já tô pensando em qual vai ser o próximo, mas eu gostei bastante desse.
eu não acho que eu tenha muito mais coisa pra falar desde a última vez que eu apareci aqui. Porque da metade pro final, assim, naquele pedaço que faltava pra mim, só continuou no mesmo ritmo. E assim, não tem bem uma conclusão fechadinha, sabe? Não é uma coisa que tem, assim, um fim. Realmente me parece muito um romance de formação. Né? A gente vê desde a infância dela e a adolescência, e principalmente esse momento do amadurecimento, de quando ela vai pra faculdade, que ela, né, viaja, tem que fazer tudo sozinha, tem que se virar sozinha, e as coisas não começam dando certo, sabe? Mas é assim, bem bonito, bem gostoso de ler, bem interessante. Tem coisas diferentes, né, de um país que eu nunca tinha lido sobre, que é a Nigéria. E eu achei bem interessante, valeu muito a pena. Como eu falei, a escrita no início, ela é desafiadora um pouco, ela é diferente. Não é difícil, mas ela dá uma estranheza, sabe? Olha, esse negócio não parece muito... Não é muito com o que eu lia, pelo menos, e que eu acho que a maioria lê, que é basicamente Estados Unidos e Inglaterra. Eu já li coisas, assim, eu leio muito da Alemanha e tal, mas da África eu acho que foi... Eu acho que ela é a minha primeira, ou pelo menos a primeira ficção, né? Porque eu já li vários livros dela de não ficção, mas essa foi a primeira ficção, né? Que não só foi escrita, né, por uma pessoa nigeriana, como foi escrita, me parece ter sido escrita em inglês nigeriano, e que se passa, né, com uma personagem nigeriana que volta pra lá também, e se passa, uma boa parte se passa na própria Nigéria também. Apesar de não ser assim uma coisa muito histórica, assim, não tem muitos detalhes do que está acontecendo, a gente tem aquilo como cenário, mas não tem detalhes daquilo que está acontecendo no país. Até porque ela era criança também, depois adolescente, e saiu de lá na época da faculdade, que era quando ela talvez fosse prestar mais atenção nisso, a personagem no caso. Então não tem tanto essa visão, é bem superficial essa questão da política na Nigéria, mas ela tá lá, entendeu? É o cenário que a gente tá vivendo. Bom, eu não sei mais o que falar sobre esse livro. Eu acho que a minha nota, ainda não vou dar nota, eu tô muito entre 4 e 5, né? Nem 4,5, eu acho que eu fiquei dando dentro. Acho que 4,5 e 5. Eu não sei se eu dou 5, porque teve aquela estranheza e eu fico pensando, será que foi só pela estranheza da escrita ou eu realmente não achei 100%, sabe? Então, não sei, tem muito da minha expectativa também, que eu esperava que fosse uma coisa diferente, mas ainda não sei que nota eu vou dar pra ele. Bom, e é isso, espero que tenha gostado desse meu primeiro vlog, que eu consegui terminar, agora eu preciso editar ele e postar. Então, vamos lá. Por favor, né, comente aí o que você acha, diz o que você achou, que é muito importante pra saber, né, o que eu posso fazer diferente, porque tem várias ideias. Não esqueça de se inscrever no canal, curte o vídeo se você gostou, obrigada por ter assistido até aqui. Minhas outras redes sociais me seguem por lá também, principalmente no TikTok, que eu tô postando muito. Ainda não postei, voltei a postar muito no Instagram, mas no TikTok eu tô por lá. Eu nunca passo uma semana sem postar e a minha ideia é tentar postar todo dia. Não sei como é que vai estar quando esse vídeo sair, mas enquanto eu tô gravando ele ainda não tô postando todo dia, mas tá saindo vídeo lá de vez em quando.